E há um sinal de alerta para o Bitcoin e para as criptomoedas nos próximos dias, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, também vou atualizar a situação dos dados macroeconômicos, comentar sobre algo preocupante em que devemos prestar atenção para os próximos dias. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, vou comentar sobre as altcoins, várias criptomoedas. E galera, antes de continuar, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico, ative o sininho para receber as notificações, porque aqui eu posto vídeo quase todos os dias atualizando a situação do mercado e muitas vezes trazendo oportunidades. Também não deixem de deixar o comentário aí embaixo se vocês quiserem que eu analise alguma moeda. Eu ainda não respondi todos os comentários dos últimos dias, mas eu já vou responder todos até amanhã. E galera, não deixem de deixar o like e seguir o nosso canal no Telegram, porque lá eu consigo notificar vocês com muito mais velocidade de coisas e eventos que acontecem no mercado. E muitas vezes eu consigo também fazer análises rápidas lá, trazer informações de forma muito rápida que talvez eu não conseguiria fazer aqui no YouTube, beleza? Bem, pessoal, então vamos lá falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo hoje. Bitcoin, como eu comentei ontem, galera, hoje seria um dia de mercado volátil, né? E mercado volátil não significa necessariamente que ele vai subir ou ele vai cair, tá? Ele pode fazer tudo no mesmo dia, como a gente viu que ele fez hoje, né? Ele começou, logo após eu gravar o vídeo de ontem, o mercado já começou a cair, tá? Depois o mercado durante o dia foi subindo, caiu de novo, agora está subindo de novo, enfim. O mercado está sem direção. Na minha visão, isso não é algo exclusivo do Bitcoin. Na minha visão, o Bitcoin está acompanhando as bolsas americanas que estão assim também nos últimos dias e principalmente hoje, tá? Isso aconteceu hoje porque provavelmente era por causa do evento que a gente chama no mercado de bruxaria quádrupla, né? Um evento que só ocorre uma vez a cada trimestre no ano, no final de cada trimestre, que a gente tem isso numa sexta-feira, que é o vencimento quádruplo de opções lá nas bolsas americanas. Ele deixa o mercado americano bem volátil e o Bitcoin, a gente sabe que nos últimos tempos acompanha muito o mercado americano e ele fez algo parecido, tá? O Bitcoin também ficou meio perdido hoje aí, vai para cima, vai para baixo e no fim não vai para lugar nenhum, tá? Mas em termos de gráfico, galera, a gente só teve alguns movimentos aí de scalp mesmo, tá? Hoje o Bitcoin fez um ombro, cabeça, ombro invertido ali, com alvo nos 70.300 dólares, ele foi lá e logo após bater nesse alvo ele voltou, tá? Mas assim, nenhum padrão gráfico relevante se formou hoje além desse, tá? E nenhum padrão muito operável. Bitcoin, galera, tá com um gráfico agora bem estranho, porque, olhem só, pessoal, se vocês olharem com calma aqui, nos últimos dias ele rompeu o topo histórico, rompeu o triângulo ascendente para cima, né? Agora ele voltou abaixo desse triângulo ascendente. Hoje ele acabou fechando o gráfico diário acima dos 69 mil. Tá? Então assim, tá um gráfico muito confuso, tá um gráfico que cada hora faz uma coisa. E na minha visão, galera, não adianta a gente olhar só o gráfico do Bitcoin nesse momento. Tá? O gráfico realmente está confuso. Bitcoin tinha rompido aquele topo duplo para baixo que eu comentei com vocês ontem, né? No gráfico ali de uma hora ele rompeu. Tá? O alvo desse topo duplo aqui, se a gente pegasse, a gente poderia falar que era ali nos 64 mil dólares aproximadamente, mas com essa queda eu consideraria aí que já bateu, tá? Eu não abriria uma outra posição short agora, esperando ele buscar esse topo, alvo desse topo duplo, porque na minha visão ele acabou subindo aí rápido demais, né? Ele voltou de uma vez e para mim já bateu o alvo daquele topo duplo que a gente tinha ali, tá? Até porque uma boa parte do corpo desse topo duplo foi só uma sombra ali do gráfico de uma hora, tá? Então nem sei se dava para considerar essa sombra na projeção. E por isso, galera, eu acho que o mercado tá bem difícil. Os padrões que ele fez aí, na minha visão, ele já bateu o alvo, com exceção daquele triângulo ascendente, tá? E, galera, eu tenho que deixar um alerta aqui para vocês. Nos últimos dias eu estava dizendo que o Bitcoin havia rompido um triângulo ascendente com alvo ali nos 80 mil dólares. E eu já não sei se o Bitcoin vai conseguir ir por enquanto, tá? Não estou dizendo que é impossível ele ir algum dia, mas nos próximos dias ou semanas ir nos 80 mil dólares, como a gente via ali, o alvo desse triângulo ascendente, porque nós vamos ter um evento macroeconômico extremamente importante essa semana, e isso depois de alguns eventos que levantaram dúvidas enormes aí em relação à situação da inflação nos Estados Unidos, que impacta diretamente o Bitcoin. Como eu já ressaltei nos últimos dias, pessoal, a gente teve dados de inflação dos Estados Unidos ali, do CPI nessa semana e do PPI, que é o índice de preço ao produtor, tá? Na terça-feira tivemos o CPI que veio acima da expectativa e fez o Bitcoin cair. E aí na quarta-feira o mercado voltou a subir e tal, todo tranquilo. Na quinta-feira de novo, tá? Na quinta-feira veio o PPI o dobro do que o mercado esperava, né? Isso aqui é extremamente complicado no contexto atual, galera. É extremamente complicado pelo seguinte, tá? A gente teve aí o mercado, não só o Bitcoin está basicamente acompanhando bolsas americanas que estão subindo aí desde o início de 2023, está subindo sem parar praticamente. Bitcoin vem acompanhando
E esses mercados subiram muito, só que os juros nos Estados Unidos, eles continuam altos, tá? Eles estão no patamar mais alto dos últimos 22 anos. E, para piorar, galera, a gente estava tendo a perspectiva de que esses juros poderiam cair no início de 2024, só que a gente já sabe que em março, agora na semana que vem, na reunião que a gente vai ter, não vão cortar os juros, tá? É pouco provável que eles cortem. E a expectativa do mercado é que eles cortem em juros, em junho, né? E nisso, o Bitcoin, as criptomoedas, as bolsas americanas, principalmente as empresas de tecnologia, continuaram subindo forte ali, com essa expectativa de corte de juros e também com a felicidade com os resultados de balanço, principalmente da Nvidia, né? Empresas americanas ainda estão conseguindo, algumas empresas americanas, não são todas, tá? Algumas ainda estão conseguindo ter lucro, mesmo com esses juros extremamente elevados, tá? Principalmente as do setor de tecnologia, e isso estava deixando os mercados muito empolgados, ajudando os ativos de risco a subir, bitcoins, criptomoedas, ações de empresas de tecnologia. Só que agora aconteceu algo aí que não era esperado, galera. A gente teve aí, pelo terceiro mês consecutivo, dados de inflação do CPI vindo acima do esperado, né? Aí alguém pode falar, Tainan, mas o dado de inflação do CPI não é o favorito do Fed. O Fed gosta mais do núcleo do índice de preços PCI, que mede mais coisas, né, que traz mais informações, correto, tá? Só que aí na quinta-feira a gente teve o índice de preço ao produtor que engloba vários itens que são utilizados para calcular o núcleo do índice de preço PCI, vindo o dobro do que o mercado estava esperando, tá? E o núcleo do índice de preço PCI de fevereiro já veio acima da expectativa, não veio acima da expectativa, mas veio mais alto do que os anteriores. Então, assim, o que eu tô vendo é a inflação parece estar dando repique. Nas últimas comunicações do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, ele deixou bem claro que eles vão, se for necessário demorar para cortar os juros, para combater a inflação, eles vão fazer isso, tá? Então isso é preocupante na minha visão, porque no momento o mercado está esperando cortes de juros a partir de junho, tá? O mercado, ele estava, né? Na verdade o mercado tá bem maluco, tá, pessoal? No início de 2023 ele já estava esperando que haveria um corte. Isso é até umas explicações aí para as bolsas terem subido, o Bitcoin ter subido ali desde o início de 2023, tá? Não teve e o mercado segue aí acreditando que em algum momento a gente vai ter o corte. A expectativa do mercado no início do ano era que fosse agora em março. A gente já sabe que agora em março não vai, porque a inflação não caiu no tanto aí que o Fed gostaria. E agora, galera, a gente tá com a expectativa para junho, tá? Isso aqui estava até maior nos últimos dias. Antes de vir esses dados de inflação que a gente teve nos últimos dias, a projeção, a expectativa de os juros ficarem em uma faixa entre 5 e 5,25 eram maiores, tá? Mas ainda assim o mercado segue apostando que tem uma chance aí de o Fed cortar os juros em junho. Se não cortar em juros, o mercado segue em junho, o mercado segue apostando aí que pode ser em julho, tá? E aí a questão que a gente levanta agora é, será que o Fed vai cortar os juros daqui a 3 meses, sabendo que a inflação pode estar voltando a subir? Então, para quem não entende o que está acontecendo, galera, inflação, quando ela sobe, os bancos centrais são forçados a subir os juros, e subindo os juros você derruba ativos de risco como bitcoins e criptomoedas, porque os investidores vão procurar investimentos mais seguros quando eles estão pagando mais. Tá? E isso acaba fazendo as pessoas vender bitcoins, criptomoedas e ações, e isso acaba fazendo os preços caírem, como aconteceu em 2022. E agora a expectativa é, será que esses juros vão ficar altos por mais tempo? Esse é o grande medo do mercado. E a minha grande preocupação para a próxima semana é com esse documento que vai ser divulgado aí na próxima quarta-feira, tá? Como eu comentei no vídeo de ontem, na próxima quarta-feira a gente vai ter a divulgação do famoso dot plot, que é o gráfico de pontos do Fed, que traz aí informações a respeito de projeções para inflação, para a taxa de juros, né? Enfim, e o Fed, galera, muita gente acha que o Jerome Powell, ele manda no Fed, né? Na verdade, não, são vários membros votantes lá que decidem, tá? Por isso que chama gráfico de pontos ou dot plot. É isso daqui, praticamente, ó. Eles veem ali a expectativa da maioria dos membros do Fed, de quanto eles acham que os juros vai fechar nos Estados Unidos ao final de cada ano, tá? E, geralmente, onde a maioria vota, existe uma maior probabilidade de os juros estarem, né? E o mercado tá louco para saber, tá? Será que eles vão passar uma perspectiva de juros para o final de 2024 maior do que eles tinham passado no último dot plot, que esse aqui é o de dezembro? Isso que o mercado tá ansioso para saber, tá? E com esses dados de inflação aí que não vem ajudando, existe um risco enorme deles tirarem um corte de juros aí de 2024, tá? Então, eu tô vendo uma situação aí complicada, porque o mercado, galera, ele não tá esperando
o Fed falar que, olha, vai ter só 2 cortes de juros em 2024. O mercado não está esperando isso. O mercado ainda está na esperança de que a gente vai ter 3 cortes de juros em 2024. Tá? O Jerome Powell tinha vindo a público outro dia e falou nisso, né? Falou que existia grande probabilidade de ter 3 cortes de juros em 2024, mas ele falou isso antes de vir esses últimos dados de inflação, né? Será que a opinião dos membros do Fed mudou depois disso? É isso que o mercado quer saber e a gente só vai saber isso aqui na quarta-feira, galera. Por isso que eu acho que ficar posicionado em altcoins aí nos próximos dias pode ser perigoso. Agora a gente está entrando no final de semana. Final de semana geralmente fica tudo mais tranquilo. As altcoins costumam até dar uma subidinha em final de semana porque o Bitcoin fica mais parado, né? É um momento mais seguro para fazer operações em altcoins. Só que eu não compraria altcoins agora nesse final de semana ou nos próximos dias antes dessa reunião, porque se esse documento vem trazendo que o Fed vai dar só 2 cortes de juros em 2024 e não vai ter corte em 2020, eles não deixam explícito quando vai ter, né? Mas se ficar explícito aí que vai ter 2 cortes, eles já vão saber que provavelmente o de junho tá fora de cogitação, tá? Então assim, meus queridos, a gente tem que ver isso daqui, tem que aguardar, não tem milagre, e isso aqui para mim é um sinal de alerta enorme para o mercado, tá? Porque agora no final de semana a gente pode ter altcoins subindo, né, as coisas um pouco mais calmas, mas durante a semana o mercado volta a ficar tenso e volta a ficar preocupado com isso daqui, com o gráfico de pontos, com essas informações ligadas à taxa de juros dos Estados Unidos. E eu vou manter vocês atualizados aí durante a semana, mas já estou avisando, galera. Quarta-feira é o grande dia, o mercado tá louco para ver isso daqui. E, não, galera, na minha visão é mais importante esse documento aqui, tá, o dot plot, do que o que o Jerome Powell vai falar na próxima quarta-feira. Muito mais importante, porque isso aqui traz uma visão de todos os membros do Fed, né? A gente consegue ver como que a maioria que vota e que acaba tomando a decisão de fato está se comportando e quais são as expectativas deles, tá? A gente tem que ver aqui se as expectativas de inflação para os próximos meses aí de 2024 mudou, tá? Isso é extremamente importante. Então, é isso, galera. Eu vou também falar com vocês aqui da análise de sentimento. No meio dessa confusão toda, a gente está vendo, a única coisa que eu estou vendo de fato aqui de forma consistente é o Open Interest caindo, tá, gente? Se a gente olhar esse indicador aqui, esse indicador aqui que é parecido com os candlesticks, né? A gente vê que ele caiu aí desde que o Bitcoin começou a cair e ele não subiu muito mais, tá? Isso significa o seguinte, uma galera foi liquidada nesse movimento aí e agora não tem tantas pessoas abrindo posições aí, o que mostra que o pessoal tá meio com medo, né? Tá uma incerteza. Quem olha de perto o mercado tá vendo essa situação aí da inflação, do Fed nessa semana, tá? E tá aí ansioso para ver como que vai se sair, tá? E por isso que eu acho que não tem muitas pessoas abrindo posições agora, e talvez na semana que vem, só lá para segunda-feira que a gente veja isso aqui subir de fato. Geralmente o Open Interest sobe muito na segunda-feira, mas o mais preocupante na minha visão é que a gente ainda tem a maioria das pessoas que estão posicionadas dentro da Binance Futures, que é a corretora com o maior volume de negociação de futures no mercado de criptomoedas, né, das que não são, né, fora da Bolsa Americana. Ela está mostrando aqui que temos mais pessoas apostando na alta ainda para os próximos dias, tá? Se mais pessoas apostam na alta, é o que eu falei ontem. Ontem a gente tinha mais pessoas apostando na alta. As baleias jogaram o mercado mais para baixo, tá? Por quê? Porque tinha gente apostando na alta, significava que tinha liquidez abaixo. Se eles jogassem o mercado para baixo, eles conseguiriam tomar o dinheiro de uma galera, tá? Então, essa é a situação. A gente ainda tem mais pessoas apostando na alta, embora esteja caindo aí nas últimas horas. A gente só vai ter certeza mesmo quando o Open Interest começar a subir, tá? E vocês sabem que se eu ver alguma informação, se eu ver o Open Interest começando a subir, eu jogo lá no canal do Telegram. Também temos que ver aqui o mapa de calor da High Block, o Liquidation Rich Map. E galera, o que eu vejo aqui no mapa de calor, o Liquidation Rich Map, é o seguinte, tá? Sim, né? A gente olha aqui, parece que tem um monte de liquidez ali na região dos 74, 75 mil dólares. Só que tem um detalhe, galera. Essa liquidez, muita dessa liquidez já estava ali naquela região quando o Bitcoin estava ali nos 72 mil dólares. Tá? Então, muitas daquelas pessoas que abriram posições shorts podem ter ganhado dinheiro, porque o mercado veio caindo forte aí nos últimos dias. E quando o mercado cai forte, o pessoal que... Galera, para a pessoa que abriu posição no 73 ou 72 mil dólares está com a liquidação no 74, tem que estar muito alavancada. Tá? E quem estava muito alavancado aqui provavelmente se deu bem. E esse mapa de calor, ele tem um defeito na minha visão. Tá? Ele mostra
quem abre, onde as pessoas ficaram com a liquidação, mas ele não mostra as pessoas que fecharam, tá? Não mostra a liquidez que sumiu aqui desse mapa de calor. E por isso que eu não estou confiando tanto aqui nesses 74 mil dólares, principalmente antes dessa reunião do FED, que o mercado está muito ansioso. As bolsas americanas aí caíram ontem, caíram hoje, tá? O Bitcoin também tá muito, o mercado está muito preocupado. E galera, nesse momento eu acho que o macro ele é mais relevante do que o gráfico e mais relevante também do que a análise de sentimento, até porque a gente não está vendo formação de grandes piscinas de liquidez aqui, né, ou pools de liquidez. A gente está vendo aí o mercado meio que as pessoas estão com um pouco de medo de abrir posições. A gente vê que o Open Interest não sobe nos últimos dias, está no caso do Open Interest dentro da Binance, que eu acho que representa bem o do mercado, né? As pessoas podem ver o agregado também, mas eu acho que o da Binance, às vezes, ele faz umas movimentações ali mais interessantes, tá? Mais fáceis de identificar. E, galera, temos que ver aqui também a situação das altcoins. Até porque a maioria das altcoins elas tendem a cair quando o Bitcoin cai, né? Uma delas que eu não posso deixar de falar aqui é Ethereum, galera. Ethereum nas últimas horas aí tá subindo igual o Bitcoin, tá? Mas tem um detalhe, pessoal. Não temos agora um padrão gráfico aqui na Ethereum indicando alta, tá? Não temos. Não dá para falar que, olha, tem alguma coisa aqui indicando que a Ethereum vai subir nas próximas horas. Não temos. O que eu vejo aqui na Ethereum é o seguinte. Eu vejo um topo duplo, né? Um padrão que normalmente marca a reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Então, a Ethereum pode estar iniciando um movimento de baixa aí nos próximos dias. E se a gente fizer a projeção desse topo duplo, o alvo está ali nos 3.500 dólares e a Ethereum já bateu, tá? Então, tá uma situação parecida com a do Bitcoin. Já bateu o alvo, não tem nenhum padrão novo por enquanto para a gente poder olhar para a Ethereum e falar, olha, vai subir, vai cair, mas também não tem sinal novo de alta, tá? A Ethereum não estava conseguindo passar bem da resistência ali dos 4 mil dólares, tá? E a Ethereum, na minha visão, ela tem um impacto muito grande no market cap das outras altcoins, tá? Geralmente, quando a Ethereum começa a performar bem frente ao Bitcoin, as altcoins também performam, tá? Então, isso aqui é um sinal um pouco ruim aí para as altcoins. Outra moeda que eu tenho que atualizar, pessoal, a ADA Cardano, tá? A ADA Cardano, para quem acompanha meu canal, já deve ter visto que a gente conseguiu pegar um tradezinho bom na ADA Cardano aqui embaixo, né? Onde está aqui essa seta aqui que eu desenhei, vou até desenhar de novo para vocês aí entenderem, tá? Alguns dias atrás, aí, algumas semanas atrás, na verdade, eu falei, gente, a ADA Cardano tá rompendo a bandeira de alta com alvo lá nos 84 centavos de dólar, tá? Então deve ir nas próximas semanas. Isso quando a Cardano estava ali por volta de 50 centavos. Então se alguém ouviu o meu conselho e montou uma posição aí de forma responsável, essa pessoa conseguiu aí pegar um bom lucro, né? A ADA Cardano dali até agora ela chegou a subir aí em torno de uns quase 60%, tá? Só que se você comprou Cardano naquela época, se você estava posicionado e você ainda está esperando bater no alvo dos 84 centavos de dólar, eu tenho uma sugestão para vocês, tá? Subam o stop de vocês para o preço de entrada, vendam uma parte, façam um parcial, não fique esperando ela bater os 84 centavos de dólar, porque se na semana que vem a gente tiver um gráfico de pontos ali, trazendo alguma informação aí que o mercado não gosta, né? Se o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, falar alguma coisa que assusta os mercados na próxima quarta-feira, a Cardano pode não conseguir bater os 84 centavos de dólar, tá? Porque nos últimos dias as altcoins elas estão até resilientes, né? Frente ao Bitcoin aí caindo nas últimas horas, tá? Só que tem um detalhe, galera. Quando o Bitcoin engata uma tendência de baixa, dificilmente você vê as altcoins conseguindo performar bem, tá? Geralmente elas performam mal e até muito pior do que o Bitcoin, tá? Geralmente quando o Bitcoin cai aí 5%, as altcoins elas costumam cair 10%, tá? Se o Bitcoin cai 10%, 20%, né? Que aí já são movimentos bem mais de pânico no mercado, as altcoins caem 30%, algumas 40%. É muito normal ver isso, tá? Então, agora eu acho que a gente tem que ter uma certa cautela com as altcoins aí para os próximos dias, tá? Como eu disse, a gente está entrando no final de semana, então a gente pode ver altcoins subindo. Mas é complicado, tá? BNB a gente tem que ver aqui também a situação dela. Gráfico da BNB, galera, nos últimos dias está incrível, né? A BNB simplesmente ela não tem nada que está segurando a BNB. Só que, galera, agora, como eu disse, tá? É a mesma situação das outras criptomoedas. Fica complicado, tá? Se a gente olhar aqui, ela rompeu para cima uma bandeira de alta, né? Com alvo ali, se a gente for fazer a projeção aqui do alvo gráfico para BNB, o alvo desse padrão aqui que a BNB rompeu para cima, tá ali nos 700 dólares, tá? Posso falar aqui 700 dólares. Só que se a gente tiver o mercado começando a performar mal na próxima semana em função
desses dados de inflação e principalmente da resposta do Fed a esses dados, pode ser que a BNB não consiga ir até os 700 dólares. Tá? Então, meu conselho a todos, se você está com lucro nas altcoins que subiram muito nos últimos dias, suba seu stop para o preço de entrada, venda um pouco, tá? Não fique tão exposto ao risco do mercado nesse momento. Se você fosse expor ao risco, pelo menos coloca um stopzinho lá para não correr risco aí de sair perdendo tudo caso o mercado caia, tá? Outra moeda aí que o pessoal gosta muito que eu tenho que falar é a Matic, pessoal. Olhando aqui o gráfico de 1 hora da Matic, o que eu vejo é o seguinte, galera. Matic parece estar rompendo para baixo um topo duplo, assim como o Bitcoin, assim como a Ethereum, tá aqui no gráfico de 1 hora. E se a gente fizer uma projeção aí para baixo desse topo duplo, né? No caso da Matic aqui eu vou até excluir essa sombra, porque não é muito bom trabalhar com isso, tá? E arrastar essa projeção aqui para baixo, a gente vê alvo para Matic lá em $1,05, tá? Então, dá para considerar que ela já bateu esse alvo, né? Porque se a gente olhar aqui, a Matic chegou ali em $1,06, tá? Mas eu não sei, o problema do topo duplo é o seguinte, galera, ele normalmente indica reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Então é um pouco preocupante a gente ver esse padrão nas criptomoedas. A gente tem que falar aqui também da XRP, que teve uma performance boa nos últimos dias aí com as falas do pessoal da BlackRock, possibilidade da BlackRock criar um ETF de XRP também, tá? Mas temos um detalhe, galera. XRP tinha rompido para cima aquela bandeira de alta que eu havia comentado nos últimos dias. E o alvo dessa bandeira de alta está ali nos 78 centavos de dólar. Tá? Só que a XRP acabou caindo aí com essa queda do Bitcoin, fatores externos ao mercado, essa questão toda da inflação. E, galera, assim, o mercado voltar desse jeito aqui é complicado, tá? Eu não consideraria mais que ela volta ali tão fácil assim para buscar o alvo desse padrão depois de uma queda dessa, onde ela praticamente devolveu tudo, tá? Eu não contaria com a XRP aí nas 78 centavos de dólar agora nos próximos dias depois de uma queda tão forte. Eu teria uma certa cautela com isso daqui, tá? Então, XRP, na minha visão, tá numa situação aí difícil, vai depender da situação macroeconômica, tudo tá dependendo da situação macroeconômica agora, tá? Tem que falar aqui das moedinhas aí que eu venho falando nos últimos dias, né? Uma aí que eu comentei há uns tempos atrás e deu um trading até legal, né? É a Terra Luna, pessoal, a famosa Luna Classic lá, que caiu muito em 2022, tá? Foi um dos maiores colapsos da história do mercado de criptomoedas. A gente conseguiu pegar um bom trade nela, mas agora eu não estou botando muita fé que ela vai conseguir manter esse movimento de alta por causa da situação macroeconômica nos próximos dias. Então, para mim, nesse caso aqui, vale a pena realizar lucro se você tiver entrado muito pesado, tá? Se você não entrou muito pesado, né? Aí, se você quiser deixar, pode deixar, mas assim, eu não acho que ela vai conseguir performar bem e buscar o alvo dessa cunha descendente agora, enquanto não for resolvida essa questão da inflação nos Estados Unidos agora, tá? No caso aí eu me refiro à questão principalmente dessa incerteza do mercado em o que vai ser feito com juros, beleza? GRT, pessoal, esse trading aqui foi um trading bom, né? A moeda subiu em mais de 100% em poucos dias, tá? E, galera, ela tá até conseguindo se segurar bem aí, né? Ela não devolveu tanto com essa queda do Bitcoin, mas é aquela história, galera. Se você lucrou, se você também fez um trading aqui na GRT e pegou ela ali na região dos 23 centavos, 24 centavos e agora ela está em 40, minha sugestão, realize um pouco de lucro, tá? Suba o seu stop loss para o preço de entrada, porque assim você não vai correr risco de perder caso nessa semana o mercado caia por causa de algum gráfico de pontos ruim do Fed aí que desagrade os mercados, tá? Então, esse é meu conselho aí para quem está posicionado, comprado ou em long em GRT. OP, galera, OP é um trading que eu já desisti, tá? Já desisti, eu comentei ontem, comentei nos últimos dias, e ainda bem que desistimos, né? Porque ela simplesmente voltou com tudo aí, com essa queda do Bitcoin, tá? Dia 29 de março vai ter um despejo de OP, então é uma moeda que na minha visão não vale a pena ficar apostando na alta, tá? Eu comentei nos últimos dias isso aqui, que eu estava abortando a operação nela. E também tem aqui a FTM, tá? Que foi outra moeda que eu comentei nos últimos dias aí. A Phantom, tá? Eu também entrei numa posição nela. Ela tá segurando muito bem, galera. É isso que eu tô achando impressionante aqui, tá? A Phantom tá com alvo ali de mais de 200%. Mas o meu conselho, galera, com essa incerteza toda em relação ao que vem na quarta-feira, a gente não sabe o que vem,
faça o mesmo aí que na GRT, tá? Suba o stop para o preço de entrada, ela está acima aqui do nosso preço de entrada, né? Suba o stop para o preço de entrada, tá? Faça uma parcial, quer dizer, vender uma parte do que você comprou para garantir que você vai ficar com lucro independente do que acontecer, porque não sabemos o que vem na quarta-feira, tá? Eu torço para que dê tudo bem lá com o Fed, que o Fed deu uma projeção maravilhosa para o mercado, né? A gente está em ano eleitoral nos Estados Unidos, então eu acho que seria ruim para o Jerome Powell e até para os políticos, né? Se o Jerome Powell, se o Banco Central desse uma projeção ruim lá e assustasse os mercados nesse momento, tá? Então, eu tô torcendo para dar tudo certo, mas na dúvida a gente se prepara para o pior cenário, tá? E, galera, teve várias moedas aí que eu estava me posicionando. A Mana eu não cheguei a posicionar, tá? Ela estava prestes aí a romper um fundo duplo, tá? Só que ela não rompeu, tá? Não rompeu, eu não acabei não entrando porque ela não rompeu e ficou esse impasse aí, tá? Então tem várias moedas aí que eu penso o seguinte, tá? Se você está com lucro nos trades dos últimos dias que foram muito bons, mova o seu stop para o preço de entrada, tá? Zere o seu risco, porque a gente não sabe o que vem na semana que vem. Esse é meu conselho para as altcoins, que é, se você está com lucro, meus amigos, controle o risco de vocês, tá? Não vamos ficar nos expondo de forma desnecessária, né? Não, eu ia dizer inapropriada, mas desnecessária, tá? XRD, galera, que para mim é uma moeda interessante aí para holding, tá? Deixa eu ver o gráfico dela aqui. Eu gosto muito de olhar o gráfico da Bitfinex dessa criptomoeda, tá? Porque ele tem um histórico aí maior, né? De negociação. E indo aqui para o gráfico da XRD, galera, o que eu vejo é o seguinte, tá? Nos últimos dias ela deu uma subida forte aí, tá? Só que nessa subida ela chegou numa região de resistência aqui, que é a região dos 6 centavos de dólar, né? Que é uma região que tende a segurar, tá? A gente vê que várias vezes em que ela bateu nessa região aqui dos 6 centavos, ela não conseguiu passar, tá? Então, ela tá na região de resistência. Se você tá querendo comprar ela para holding, eu aconselharia você esperar. Aí, não vou esperar o Fed, mas esperar ela corrigir um pouco, porque graficamente ela está num ponto aí que é ruim, né? Um ponto que não é muito legal para comprar, tá? E se a gente olhar aqui também, né? Como eu disse, o gráfico dela tá com uma sombra gigantesca, tá? Ela tá com dificuldade. Isso mostra que ela chegou ali nos 7 centavos. Alguém vendeu pesado o XRD aí, tá? Não sei se são desenvolvedores, eu não tenho condição de falar quem que foi, tá? Mas teve venda pesada. Isso mostra que aquele nível que ela chegou ali é resistência, que tem pessoas dispostas a vender ela quando ela chega ali naquela região, tá? Então, eu esperaria aí ela fazer algum padrão mais lógico, tá? Aqui nos tempos gráficos menores não tem nenhum padrão gráfico, né? Essa moeda tem pouca liquidez, ela costuma se movimentar muito rápido, tá? Então, eu não consigo ver um padrão gráfico aqui nos tempos gráficos menores, mas como eu disse, tá numa região de resistência aí, eu não compraria agora, eu esperaria ela corrigir um pouquinho, porque tá num ponto aí que a gente não compra em resistência, né? Quem entende um pouco aí de análise gráfica já sabe disso. A gente não compra quando o mercado tá chegando num ponto em que todas as vezes em que ele chega, ele cai, tá? A chance de você dar de cara com a parede, vamos dizer assim, é grande, tá? E essa moeda aqui não dá para usar stop, né? Essa moeda aqui, na verdade, é uma moeda mais para holding do que para trade, tá? Então, acaba ficando difícil aí de você abrir uma posição comprada aí no curto prazo, pensando em pouco tempo, com essa situação aqui em volta dessa moeda. E por esse vídeo é isso, pessoal. Se vocês quiserem que eu analise alguma moeda, deixa nos comentários. Eu vou responder a análise das moedas nos próprios comentários, tá? Porque se eu for fazer um vídeo analisando todas as moedas aí que me pedem, o vídeo vai ficar gigantesco, né? Nem se eu fizer uma live eu não consigo responder todo mundo, tá? E vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal. Não deixem de seguir o Telegram, porque lá eu costumo trazer as novidades para vocês aí de forma bem rápida, tá? E no mais, pessoal, desejo um ótimo final de semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau!